Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do caminho de expansão de consciência ou do caminho do autoconhecimento. Na primeira aula, a gente falou da fase da infância, todas aquelas informações que adquirimos na infância, né, que somos esponjas, que só absorvem informações. Na segunda aula, passamos pela nossa fase adulta, né, como que essas informações estão agindo na nossa vida. E essa é a terceira aula que vamos aprender como que transmutamos essas informações que recebemos. Por isso, hoje eu trouxe ferramentas. E essa primeira ferramentas que eu vou falar hoje foi muito utilizada por mim e já vou adiantando, gente. Não tem como você transmutar as suas informações que foi adquiridas lá na infância, não tem como você transmutar sem você buscar conhecimento. Por isso, nossa primeira ferramenta do caminho de expansão de consciência é livros. Sim, muito bem. Se você não gosta de ler, tem uma alternativa. Existem audiobooks aqui no YouTube. Então procura lá, audiobook do livro X que você quer, que vai ter. Então você pode botar no fone de ouvido e ir escutando enquanto limpa a casa, anda, vai para o trabalho, volta, enfim. É o seu momento, você que escolhe. Mas para você que gosta de leitura, assim como eu amo leitura, eu trouxe indicação desses livros. Gente, esses livros foram os que me auxiliaram no meu caminho de expansão de consciência. Esse livro me ajudou demais, foi o primeiro que eu li para começar essa jornada de expansão de consciência e está muito relacionado às aulas anteriores. Por quê? Porque esse aqui é o livro O Poder do Subconsciente. Ele é do professor Joseph Murphy. Eu não tenho ele físico aqui porque no meu processo de mudança, né, de cidade, eu infelizmente deixei ele lá na minha antiga cidade, então eu não tenho ele físico aqui hoje, só tenho ele em PDF. Tá, O Poder do Subconsciente. Esse livro do professor Joseph Murphy, ele vai dizer para você como que as informações que você adquiriu está lá no seu inconsciente, né, fazendo você trabalhar, fazendo você caminhar, fazendo você comer, fazendo você tomar atitudes, fazer escolhas. Então, esse livro do Poder do Subconsciente, ele vai te ajudar demais, demais mesmo, dar o pontapé inicial para você entender como que essas informações lá no seu inconsciente estão agindo na sua vida. E, gente, olha, eu trouxe ele pra cá porque eu realmente não tinha a menor noção, sabe assim, a menor noção mesmo de qualquer coisa de inconsciente, de espiritualidade, de expansão de consciência. Eu não tinha absolutamente nada, nada, nada. Então, assim, eu vivi a minha vida por muito tempo achando que Deus não existia, né? Não gostava de falar sobre, de me conectar sobre, e se alguém viesse falar alguma coisa, eu corria as léguas porque eu não gostava. Porque todas as informações que eu adquiri lá na infância, eu achava que a vida que eu estava levando, as escolhas que eu tinha feito, eu estava com passaporte carimbado pro inferno. Então, tipo assim, eu me distanciar de qualquer coisa de Deus significava que eu ia mudar, né? Ai, gente, quando eu lembro das minhas coisas inconscientes, dá vontade de rir, mas assim, no momento que eu tava vendo lá, não era engraçado, tá? Enfim, foi aí que quando eu comecei, né, quando eu comecei a ler esse livro, foi quando comecei a mudar, comecei a perceber, cara, tem alguma coisa errada aqui. Então eu acreditei toda a vida nisso aqui. E dessa forma não tá dando certo, a minha vida tá horrível. Então, quando eu li esse livro, eu entendi, tem alguma coisa de errado no reino da Dinamarca. E fui dar início do meu processo de autoconhecimento, porque não é algo assim, a partir de hoje vou fazer isso. Não, não foi. Eu comecei a ler esse livro,
e comecei a me questionar sobre algumas informações que eu, né, vivia ali na minha vida. E quando eu comecei a questionar essas informações, outros conhecimentos começaram a vir até mim. E foi quando eu comecei a ler O Poder do Agora. Só que assim, gente, antes de ler O Poder do Agora, veio a Maya Andrade, né? A Maya Andrade falava muito sobre o Caibalion, lei da atração, lei metafísica, né? De centelha divina. E a Maya Andrade era ressonante, com o professor Hélio Couto. Só que, tipo assim, uma vez eu tentei assistir o conteúdo do professor Hélio Couto, nada fez sentido, não entrou. Sabe aquele conteúdo que você vê, não entende, passa pro próximo? E foi assim o meu primeiro contato com o professor Hélio. Ok. Aí a Maya Andrade fez um desafio da pulseira vermelha, que ela hoje em dia ainda faz muito. E quando eu fiz esse desafio, né, os 30 dias, sem reclamar, a minha vida estava horrível, mas eu procurei não reclamar, não olhar nada para o lado negativo, sempre buscar coisas positivas no meu dia a dia. E aí fui trabalhando. Terminou os 30 dias. E aí eu comecei a praticar meditação nessa época também. E eu perguntei, meu Deus do céu, e agora? Acabou os 30 dias, e agora o que eu vou fazer? Porque, tipo, não tem mais, não tem outro conhecimento para ir buscar, né? Quando você não tem conhecimento, você não sabe para onde ir, não sabe o que buscar. Então, eu tava nessa fase, eu não sabia, eu digo, sim, terminei os 30 dias, e agora? O que eu vou fazer? Né? Porque nada de visível tinha mudado na minha vida ali, material, nada, absolutamente nada. E aí, foi no meu momento de meditação, né, ali no meu desespero, oração, não sei o que eu tava fazendo, mas escutei algo bem forte me falando assim, professor Hélio Couto. E aí, eu lembro que eu levantei e comecei a procurar professor Hélio Couto e ressonância harmônica, professor Hélio Couto e ressonância harmônica. E foi nesse momento que eu lembrei que eu tinha assistido a Maya Andrade falando, dando um depoimento sobre ressonância harmônica. E foi aí que eu fui lá nesse vídeo da Maya, porque o canal da Maya eu já tinha maratonado todo, né? Muito conteúdo bom. E aí eu fui lá nesse vídeo específico e vi ela falando, olha, professor Hélio Couto e tal, explicando sobre o professor Hélio Couto. E na descrição desse vídeo tinha um link para ir para a plataforma do professor Hélio, que lá tinha o caminho das palestras. E foi assim, nessa jornada, que eu conheci o professor Hélio Couto e também comecei a fazer o caminho das palestras e comecei a ser a ressonante. No momento que eu comecei a minha primeira onda da ressonância harmônica, eu também achava que as coisas iam mudar assim num passe de mágica. Não aconteceu. Ledo engano achar que as coisas vão mudar assim, da água para o vinho, gente. Não existe isso. Tem todo um processo. Mas, como eu tinha vivido 30 anos da minha vida, né, pensando de uma forma, eu achei que quando eu mudasse minha forma de pensar naquele momento, a partir dali, já ia começar, né, a lei da atração fluir a meu favor, né? Enfim, gente. E foi aí na minha primeira, na segunda, na quarta onda da ressonância, foi quando eu comecei a ler O Poder do Agora. Olha aí, todo esse processo de informações que vieram, mesmo assim, era muito confuso, porque eu tinha muitos pensamentos negativos, eu tinha muita catarse, minha vida virou de cabeça para baixo completamente. Já tem outros vídeos contando como que foi o meu processo de mudança. E aí eu comecei a ler este livro, O Poder do Agora. Li uma vez e entendi algo sobre observar os meus pensamentos. Porque nesse livro do Poder do Agora, ele fala que você não é a sua mente. Então, você é observador dos seus pensamentos. Então, você começa a observar os seus pensamentos. Quando você começa a observar os seus pensamentos, você começa a entender de onde está vindo aquelas informações.
Então, li uma vez, capturei poucas informações, li a segunda vez, assim, uma outra visão, uma outra expansão de consciência. Inclusive, eu tenho ele aqui, gente, calma aí. Esse é o livro O Poder do Agora. Leiam esse livro, porque eles vão ajudar muito vocês a entender sobre os pensamentos de você. Porque, gente, falando a real, não é só você ter pensamentos positivos. Tem um pensamento positivo aqui, o outro amanhã. Não existe mudança na sua vida. Você tem que começar a observar os seus pensamentos. Começa a observar os seus pensamentos primeiramente. Começa a observar os seus pensamentos que você vai entender a forma que você está pensando. Você entendendo a forma que você está pensando, você entende onde está o problema. E aí você vai investigar todo aquele problema, vai encontrar a raiz do problema e vai resolver. E aí aquela informação foi sanada. Então aquela dor, aquele trauma, né, aquele gatilho emocional foi curado ou foi transmutado. Então, outro livro que vai ajudar demais no seu processo de expansão de consciência é esse aqui, o Kybalion. Esse livro, eu tive contato com ele lá naquela fase que eu consumia muito os conteúdos da Maya Andrade. A Maya Andrade indicou esse livro e eu prontamente comprei e comecei a ler. Entendi o que estava escrito? Não, mas eu comprei. Depois, com outras informações que vieram, com todo o processo, né, de autoconhecimento, eu entendi o que significava muitas dessas coisas, tipo o princípio do mentalismo, da correspondência, da polaridade, da vibração, do gênero, da causa e efeito. Então, assim, eu entendi muita coisa que tá aqui. Inclusive, eu quero fazer aula somente dele depois. Não sei se vai ser, mas se vocês quiserem, comenta nesse vídeo que eu trago outra aula só sobre esse livro. Então, o Kybalion me ajudou demais. Por que o Kybalion me ajudou demais? Porque ele agregou as informações desse livro, O Poder do Agora, e quando eu aprendi a observar meus pensamentos, eu entendi que os meus pensamentos tinham poder. E eu, consciente desse poder, eu poderia co-criar o que eu queria. E foi a partir daí que eu comecei a entender sobre cocriação. Cocriação da realidade, cocriação, enfim, as cocriações, e comecei a usar essas informações, esses poderes, né? Esses poderes que vieram até mim, eu comecei a usar para cocriar a vida que eu queria. E um outro livro, que é o último, né? Que eu consigo indicar aqui agora, porque foram vários, gente, não foram só esses, mas esses aqui foram os que mais me ajudaram, assim, eu li e compreendi. Outro livro que me ajudou muito, muito, muito nesse caminho de expansão de consciência foi esse aqui, Peça e Será Atendido. Por quê? Porque conciliando com o Kybalion, com o Poder do Agora, me auxiliaram na compreensão dessas informações que eu estou passando para você. Essas informações que foram inseridas lá no meu inconsciente, lembra? Lá na fase da infância. Então, assim, essas informações foi nesse momento, né, com a junção de todas essas informações e outras informações também. Então, assim, foi nesse momento que eu entendi que lá no meu inconsciente tinha alguma coisa errada e que eu precisava voltar lá e resolver. Porque eu queria, a partir daquele momento, co-criar a vida dos meus sonhos. Que até então eu não acreditava que era possível. Claro que todo mundo consciente quer uma vida X. Mas quando chegava o momento, a oportunidade de eu co-criar, eu não acreditava na minha capacidade. Porque lá na infância eu fui totalmente desencorajada a ser capaz. Por quê? Porque sempre ia vir alguém que ia me salvar. Lembra daquela parte da espiritualidade que sempre vem alguém para te salvar?
E aí foi quando eu tive que ir lá transmutar essas informações e trazer essa responsabilidade de se salvar sozinha. Foi quando eu comecei a ter consciência e definitivamente o poder de co-criar a vida que eu queria. Então, assim, gente, eu trouxe esses livros aqui, que é a primeira ferramenta, ainda tem outras ferramentas que me auxiliaram, mas assim, a leitura desses livros, você lê esses livros, você já muda a sua mentalidade. Uma vez você mudando a sua mentalidade, você é o primeiro passo para transmutar aquelas informações que está no seu inconsciente, que você adquiriu lá naquela primeira aula que eu trouxe para vocês. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa aula do caminho de expansão de consciência. Na próxima aula eu vou trazer outras ferramentas que me auxiliaram demais, assim. Ai, sem comentários. Assistam a próxima aula que vai estar muito boa, muito rica de informação que eu tenho certeza que vão auxiliar você nesse caminho de expansão de consciência. Então é isso. Até o próximo vídeo.